Ei, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu tô aqui numa saga a princípio para ler um livro a cada semana, mas não foi tão simples assim. E aí eu queria compartilhar com vocês a minha impressão sobre esse livro aqui da Carol Dweck. E eu comentei que eu comecei a ler esse livro lá em 2019, pelo Kindle ainda, e parei de ler o livro logo no comecinho. Acho que hoje eu entendi por que eu parei de ler esse livro naquela época. E na verdade, agora lendo com calma, anotando algumas coisas aqui para compartilhar com vocês então, porque acho que é uma leitura que vale a pena. Eu gostei bastante da leitura desse livro, por quê? Porque ela corrobora aí o que eu também trago sempre aqui para vocês, que é esse olhar para o autoconhecimento, para ir removendo as camadas de ignorância que a gente tem sobre nós mesmos, o entendimento sobre nós. Esse é um olhar sempre para nós, tá? E logicamente que à medida que a gente olha para nós, a gente também consegue aí qualificar melhor a nossa comunicação, a gente consegue qualificar melhor os nossos relacionamentos interpessoais, o relacionamento com os filhos. E nesse livro ela não deixa batida essas partes. O livro ele traz bastante dados de pesquisas científicas, bastante experiências que a própria Carol, enquanto professora de psicologia, ela experimentos que ela fez com pesquisas e experimento com os alunos dela também. Então, o livro se chama Mindset, a nova psicologia do sucesso, e aqui ele entende o sucesso como uma jornada infinita, vamos dizer assim, onde eu sempre estou buscando um crescimento. Acho que eu parei de ler lá na época de 2019 porque muito provavelmente eu tinha muito mais ainda uma mentalidade, um mindset fixo do que um mindset para o crescimento mesmo. E talvez por isso que a leitura na época ficou um tanto quanto pesada para mim, e agora eu consegui retomar já com outras experiências de vida, e isso deixou a leitura muito mais leve, tá? Por que entendo que pode ser interessante, então, para ti fazer a leitura desse livro? Para entender melhor o que realmente move a gente para um crescimento e o que pode gerar estagnação e limitação. Quando a gente está falando, então, de um mindset fixo, a gente está falando de uma pessoa que ela tem muitos apegos ainda com as crenças dela, então ela fica muito restrita, procurando se autoafirmar a respeito das coisas que ela faz. Então, nesses primeiros capítulos, ela especificamente trabalha mais para a gente entender essas diferenças básicas aí entre o mindset fixo e o mindset voltado para o crescimento. Então, aqui ela diz assim, esse ponto é fundamental, lá na página 57, bem no comecinho do livro. No mindset fixo, tudo gira em torno do resultado. Se você fracassar ou se não for o melhor, tudo não passou de desperdício. O mindset de crescimento permite que as pessoas deem valor ao que fazem independentemente do resultado. Estão enfrentando problemas, mapeando novos rumos, trabalhando em assuntos importantes. Então, quando a gente está falando aqui de mindset mindset fixo, né? Ele realmente tem uma preocupação muito maior com a imagem, com o que as pessoas estão pensando, com o fato de entender que ser inteligente, ser bem-sucedido não exige esforço. E quando ela faz esse comparativo com o sucesso, não é só em relação ao trabalho, mas também, como eu disse, nos relacionamentos afetivos, no relacionamento com o trabalho, no relacionamento com os filhos e no relacionamento consigo mesmo. Então, o mindset de crescimento também não determina que tudo que é possível mudar deva ser mudado. Todos precisamos aceitar algumas de nossas imperfeições, em especial aquelas que realmente não prejudicam nossa vida ou a vida de outrem. Então, dentro desses primeiros capítulos aí, ela vai trabalhar bastante a configuração desses modelos de pensamento na nossa vida adulta, na vida escolar, mas principalmente explicando que quando você tem um mindset fixo, então você realmente
quer ter essa aceitação dos outros e você tem uma dificuldade muitas vezes de lidar com a rejeição. E isso faz com que então você restrinja, né, o teu campo de relacionamento, porque você tem receio da crítica, você tem receio de não ter aceito. E olha só que interessante, a pessoa muitas vezes que tem um mindset fixo, ela pode às vezes até forjar a percepção que ela tem de si mesma para que os outros tenham uma percepção mais inflamada sobre ela. Ou seja, quase como se eu não conseguisse lidar com o fato de que eu sou falível, mesmo que isso seja uma condição humana, tá? Então isso aqui, esse entendimento acho que é bastante interessante, inclusive para fundamentar o que ela vai propor mais para o final do livro, que é realmente a gente ir migrando para um mindset de crescimento, que eu achei bastante interessante. Então tem outras partes aqui para quem trabalha com esportes que é bem sensacional. E isso. Que mais? Aí tem uma outra parte que ela fala de relacionamentos também. E a capacidade, principalmente, que se tem de ser resiliente quando você tem um mindset voltado para o crescimento, que é bem legal também. Depois ela vai falar das organizações. Ela faz um capítulo bastante interessante também sobre os filhos, o relacionamento com os filhos e como a gente às vezes enaltecer a inteligência das pessoas pode ser prejudicial. Então quando ela fala aqui pra gente, por exemplo, da comunicação com os filhos, para quem tem filhos aí também é bastante interessante, e uma das coisas que eles viram é que elogiar insistentemente a inteligência das pessoas não vai trazer resultados bons a longo prazo. Por quê? Porque a pessoa não vai ter tanta resiliência para no dia a dia insistir na preservação do crescimento, tá? Então esse é um elogio que costuma inclusive ser, segundo as pesquisas dela aqui, o que ela acusou, um elogio bastante prejudicial, né? Já imaginou elogiar a pessoa de inteligente e isso ser uma coisa ruim, né? Mas realmente é bem complicado aqui, segundo as sugestões dela, tá? E aí que as pessoas que têm uma mentalidade fixa, elas estão sempre tentando provar que são melhores do que os demais. E isso é uma coisa que dá para perceber muito na fala. A fala, ela fica muito voltada para o eu. Mesmo quando a pessoa trabalha em equipe, a fala dela é muito voltada para o eu. Eu isso, eu aquilo, eu aquele outro, né? Ela tem dificuldade de colocar o nós no discurso. Então a pessoa com um mindset fixo, ela tenta sempre provar que ela é melhor do que os demais, mesmo que às vezes forjando informações. Isso é uma pesquisa que ela coloca aqui bastante interessante. Então eles não consideram que a hierarquia correta começa com eles próprios no topo. Não reivindicam crédito pelas contribuições de outras pessoas, nem prejudicam os demais a fim de parecerem poderosos. Em vez disso, estão sempre tentando melhorar. Quem tem um mindset de crescimento, né? Ok? Então, para quem gosta também de entender a parte de SEO e tudo mais, aqui tem uma parte só voltada para a construção também dessa parte organizacional, tá? Quase metade, 47% das pessoas às quais foi ensinado o mindset fixo sobre as habilidades de negociação, escolheu a atividade que simplesmente mostrava suas próprias habilidades, mas apenas 12% daquelas a quem foi ensinado o mindset de crescimento se preocuparam em prosseguir com essa tarefa de exibicionismo. Significa que 88% das pessoas que aprenderam o mindset de crescimento queriam se aprofundar na atividade que melhoraria suas habilidades de comunicação. Então, quando você vai desenvolvendo uma mentalidade de crescimento, a preocupação sempre fundamental, ela vai sendo muito mais com o aprendizado que você pode tirar daquele processo, e não em estar certo, e não em se provar melhor. Essa é uma das características principais que vão aparecendo recorrentemente aqui no livro, tá? Portanto, aqueles com mindset de crescimento não obtêm resultados mais favoráveis apenas para si mesmos,
mas mais importante, geram soluções criativas que conferem benefícios a todas as partes envolvidas. Muito interessante, né? E aí no final aqui, ela foi bastante um capítulo dedicado especificamente a quem tem filhos, a quem é educador. Então é um livro bastante interessante também para quem trabalha, como eu disse, em organizações, para quem tem alunos também. E aí no último capítulo ela coloca então situações possíveis e como que uma pessoa com uma mentalidade fixa reagiria, como que uma mentalidade de crescimento reagiria e como que isso pode ajudar então no crescimento, tá? Que mais? E aí tem uma parte assim bem resumidamente, aqui no finalzinho já, que ela coloca um quadro bem interessante também, do que seria essa logística aí, né? Então, no mindset fixo, a inteligência ela é estática. Em relação, né, leva a um desejo de parecer inteligente e assim uma tendência a. Então, vamos lá, um breve resuminho aqui. Uma tendência a evitar desafios, tá? Então, a pessoa que tem um mindset fixo, ela tende a evitar desafios. Ela fica na defensiva ou desiste facilmente diante de obstáculos. Ela enxerga o esforço como algo infrutífero ou pior, né? O esforço, ela enxerga realmente o esforço como algo infrutífero ou pior do que isso. Ela ignora feedbacks negativos, mesmo que sejam úteis, críticas, enfim. E em relação ao sucesso dos outros, ela se sente ameaçada pelo sucesso dos outros, tá? E como resultado, eles provavelmente se acomodam mais cedo e conquistem menos que todo o seu potencial possibilitaria se ela se permitisse um mindset de crescimento, tá? Já no mindset de crescimento, a inteligência ela pode ser desenvolvida. Então, isso leva a um desejo de aprender e assim uma tendência a abraçar desafios, a persistir diante de uma dificuldade, a ver o esforço como um caminho para a excelência e a aprender com a crítica. Então, encontrar lições e inspiração no sucesso dos outros. Então, quando ela observa o sucesso dos outros, ela vê isso como uma fonte de inspiração para si mesma, para modelagem de comportamento. E, como resultado, elas alcançam altos níveis de conquistas. E aqui também, no final, tem uma parte bastante interessante, né? Que ela diz que a primeira parte relevante de tudo isso aqui é a gente aceitar que de tudo isso que foi dito, nós temos ambos os tipos de mindset, né? E essa aceitação, ela com certeza também é importante para que nesse olhar do outro, né, eu olhe para o outro também com mais compaixão, a partir do momento que eu também consigo olhar para mim e me olhar também com amorosidade para essa minha limitação, tá? Então, com certeza que é um livro que vale muito a pena aí, tá? Tem disponível no Kindle, porque eu tenho ele pelo Kindle também. Físico, para quem gosta de um livro físico, aí é bastante interessante. E se você também quiser me recomendar algum livro, tem alguns aí já na fila para ler. Eu aceito sugestões. Provavelmente o próximo que eu vou ler é esse aqui. Não sei, eu nem tirei do plástico, porque assim, o objetivo é ler um livro por semana. Então, se eu abro o livro, dá a impressão que eu já fui gratificada. Então tem esse livro aqui, que se chama Ideias Inovadoras Capazes de Mudar o Mundo. As avaliações desse livro são muito boas. E esse outro livro aqui eu comprei no Sebo, porque eu não encontrei uma versão mais atualizada dele, que se chama Uma Estranha Realidade, de Carlos Castaneda. Será que você já leu algum desses livros aqui? E qual deles que você sugeriria eu começar aí a ler? E também trazer informações desse livro aqui. E se você gostou, comenta, compartilha. Se você já leu algum desses livros, comenta também. Eu vou adorar saber, trocar ideias. Isso ajuda eu a crescer e você aí do outro lado também, ó. Beijo e até mais!